É tempo de ouvir a palavra. Hoje eu quero falar com você sobre expectativas e realidades. Na verdade, essa é uma expressão muito utilizada, não é verdade? E, na verdade, final de ano, talvez venha à nossa memória as expectativas que tivemos e a realidade que a gente se encontra. Na verdade, em todos os contextos da vida, a gente pode e costuma aplicar essa ideia ou expressão, né? Nos estudos, nos relacionamentos, na comida. Sempre a gente gera uma expectativa. Se alguém nos faz uma sugestão, uma indicação, é normal que tenhamos expectativas em relação àquilo. A ideia, em princípio, essa expectativa e realidade até virou brincadeira na internet. Mas quando na vida com Deus também existe expectativas e realidades. Você espera coisas em Deus? Quais são as suas expectativas em Deus? Qual a sua realidade? Você começou o ano 2025 com muitas expectativas e essas expectativas vão ser transferidas para o ano 2026. Você abriu mão delas, talvez esteja vivendo uma situação de frustração. Ou talvez você tenha conquistado aquilo que você esperava, aquilo que você gerou expectativa. Mas eu queria que você refletisse comigo, por que algumas coisas, talvez até muitas, que nós esperamos em Deus, elas não acontecem? Por que muitas coisas que esperamos em Deus não acontecem? O que você esperava ao chegar no final de 2025? Queria que você pensasse nisso, porque quando as coisas que esperamos não acontecem, normalmente a gente enfrenta um sentimento de frustração. Alguém disse, para não se frustrar, basta não ter expectativas. Mas isso é muito difícil. Na verdade, uma vida sem expectativas é uma vida sem graça. As expectativas fazem parte da vida. E, na verdade, até na vida com Deus, a expectativa ela é fundamental para que Deus possa agir, para que Deus possa mover. Queria que você pensasse um pouco sobre isso e refletisse sobre isso comigo, porque existem fundamentos no reino de Deus e a gente precisa entender sobre esses fundamentos para que aquilo que eu espero em Deus eu não venha me frustrar. Deus, a Bíblia diz que Ele não mente. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel à sua palavra, diz a própria palavra. Ainda que o homem seja infiel, Deus, Ele permanece fiel à sua palavra. E é claro que a palavra de Deus, ela sempre tem uma condição, sempre tem algo que é a nossa parte, que nos cabe. Mas eu queria que você pensasse sobre os fundamentos do reino. Tem que ter expectativa. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Precisa ter expectativa, precisa crer, precisa confiar. Mas eu quero, para a gente meditar um pouco nisso, ler também 1 Coríntios 13, versículo 13. O capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala ali sobre o amor e um caminho de amor. E no 13:13, no finalzinho, ele fala: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Eu penso que aqui Paulo ele está falando sobre fundamentos do reino de Deus. E que a nossa expectativa ela precisa estar fundamentada nesses três pilares, nesse tripé, de certa forma, né? Para que eu não me frustre, para que eu não
viva numa situação onde aquilo que eu esperava em Deus não aconteça, eu preciso me fundamentar nessas 3 coisas. Eu quero falar um pouco sobre isso. Primeira coisa aí que Paulo destaca de fato é a fé. Já lemos o texto de Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É certeza do que se espera. Fé é convicção, fé é firmeza e fidelidade. Abraão creu no Senhor, diz a palavra, e isso lhe foi imputado como justiça. José creu no que Deus havia falado para ele, independente das circunstâncias que ele viveu. Davi creu na unção e na promessa de Deus que ele seria o rei de Israel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, e a fé desses 3 era muito forte. Porque muitas vezes a gente fala sobre crer no milagre. Você precisa crer no milagre, mas além ou mais do que crer no milagre, eu penso que você precisa aprender a crer no Deus do milagre. Eu creio em Jesus e creio que Jesus pode fazer milagre, mas eu não creio no milagre como um fim em si mesmo. O milagre, ele é resultado da manifestação de Jesus na minha vida, e isso também demanda da minha parte, do quanto eu acredito em Jesus e no que ele falou. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente põe a nossa fé ou usa a nossa fé de uma maneira que a Bíblia não nos ensinou a usar dessa forma. Você lembra, falando aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que eles falaram diante do rei, diante do imperador ali, Nabucodonosor? Ele constrói uma fornalha, os obriga a se prostrar diante de uma estátua de ouro e fala: vou dar mais uma chance, vocês não se prostraram diante da minha estátua, foram os únicos em toda a nação que não se prostraram. E aí o rei fala: se vocês não fizerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E os 3 respondem: o nosso Deus pode nos livrar. Eu creio que ele pode nos livrar. Mas ainda que ele não faça, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, rei. E foram lançados ali e Deus os livrou, mas poderia não ter livrado, né? A gente vê, a Bíblia, por exemplo, fala, Hebreus registra ali os heróis da fé, né, que muitos morreram a fio da espada, muitos não alcançaram a promessa, mas se tornaram heróis da fé, porque creram no Deus da promessa. Você consegue entender isso? Fé, nós precisamos entender o que de fato é fé. Fé é o poder que vence o passado, muda o presente e fabrica o futuro. Nós precisamos desenvolver a fé. Nós precisamos aumentar a fé. Me lembro de um pai que tinha um filho endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus chega e o pai fala com Jesus: se o Senhor pode, cura o meu filho. E aí Jesus fala assim: eu posso. Tudo é possível ao que crê. E aquele pai fala: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Na verdade, a nossa fé muitas vezes é uma fé incrédula. Fé não é pensamento positivo. Fé não é acreditar que vai dar certo e vai, né? Porque na verdade Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, né? Mas que era para a gente ficar animado, para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A fé em Deus, a fé em Jesus não torna as coisas mais fáceis, ela as torna possíveis. A fé em Jesus não me livra das dificuldades, na verdade ela me dá condições para vencer as dificuldades. E às vezes é preciso mais fé para não receber o milagre do que para receber propriamente. Claro, não quero que você me entenda mal. Não quero trazer uma mensagem fatalista e te fazer desacreditar que Jesus pode fazer um milagre. Na verdade, eu creio que ele pode fazer um milagre esse ano ainda. Eu creio que aquilo que você está esperando, a expectativa que você tem, pode acontecer esse ano ainda.
Mas você precisa pôr a sua fé no lugar certo. Você não pode crer em Jesus para que ele faça algo na sua vida. Você precisa crer em quem ele é. E se ele fizer ou não, isso não muda quem ele é. E se ele não fizer, porque ele tem um propósito. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Como é a sua fé? Você crê? O texto ali fala também, além de fé, ele fala sobre esperança. Esperança, eu penso que é a expectativa de que vai dar certo, de que vai melhorar. A esperança, ela me faz acreditar até mesmo contra o que os meus olhos enxergam. A esperança me faz acreditar que se Deus está no controle e a vontade dele é boa, e eu estou passando por uma situação que não é boa, é porque ainda Deus está movendo, mas vai melhorar. A vontade de Deus é boa. Deus não quer que os seus filhos vivam em sofrimento. Muitas vezes Deus permite os sofrimentos. O pecado, ele é a razão de todo sofrimento na humanidade. Mas mesmo não estando em pecado, em alguns momentos Deus vai permitir situações difíceis na nossa vida. Se tiver em pecado, então nem se fala, né? Já está determinado que o salário do pecado é a morte, é o sofrimento. Então aquele que pecar vai sofrer, está escrito. Deus já determinou isso. Agora Jesus, Filho de Deus, no momento do batismo, em obediência, em santidade, o Espírito Santo vem sobre ele, Deus fala: é meu filho amado em quem me compraz, mas logo depois o próprio Deus o conduz ao deserto. Há um tempo de escassez, há um tempo de dificuldade, 40 dias sem comer nem beber nada, e ele foi conduzido a isso. Não foi um propósito que ele decidiu fazer propriamente, ele foi conduzido pelo Espírito a um tempo de escassez, mas permaneceu com a esperança de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esperança é expectativa de que vai melhorar. Em breve Deus vem me socorrer. Como Jó disse: sei que meu Redentor vive, em breve vem me socorrer. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo preparado para você. E se eu posso dizer, me fundamentando na palavra de Deus, que o que Deus preparou é bom, é muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Deus tem algo preparado. Se não está bom, é porque ainda não está pronto. E na verdade, tudo que vale a pena tem um preparo. Você pode comprar algo pronto, você pode comprar algo industrializado, mas todo alimento que de fato é bom e vai fazer bem, ele vai ter um tempo de preparo. Ele tem uma forma de ser preparado. E se eu quero, às vezes, apressar, não vai ficar bom como deveria. Quero que você entenda isso. Fé, esperança. O texto fala também sobre amor. Amor é a essência de Deus. Deus realmente preparou coisas grandes, diz a palavra, mas é para aqueles que o amam. Quero te perguntar, você está me ouvindo? Você ama a Deus? Claro, pastor. Claro que eu amo a Deus. A pergunta que a gente tem que se fazer é, de fato, o que é amar a Deus? O conceito de amor nos nossos dias está muito distorcido. E Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pois é, você ama a Deus? Você tem vivido coisas grandiosas em Deus? Deus tem muito mais. Deus tem coisas grandes para aqueles que o amam. Deus tem vitórias, Deus tem conquistas. Deus tem enfrentamentos grandes. Davi tinha uma palavra, tinha uma promessa. Se deparou com um gigante grandioso.
lutas grandiosas, mas que Deus estando à frente, nós vamos ter grandes vitórias. E essas lutas são como degraus, plataformas que vão me fazer crescer naquilo que Deus tem. Mas eu preciso permanecer amando a Deus. E amar a Deus é obedecer os mandamentos, é obedecer à vontade de Deus, é seguir o que está escrito na palavra, né? Básico, é o básico, minimamente. Se eu não vivo o que está escrito, né? Como eu vou querer que Deus me revele coisas que Ele tem de maneira específica na minha vida? O básico é fazer o que está escrito: amar, perdoar, né? Dizimar, ajudar as pessoas. O mínimo, congregar, está escrito que não é para deixar de congregar. Agora, quando eu obedeço o básico, Deus me revela coisas grandes e ocultas que eu não sabia. Agora, qual o segredo para viver essas coisas grandiosas que Deus tem preparado? Estamos chegando no finalzinho de 2025, nos últimos dias do ano de 2025. Você pode avaliar: você tem vivido coisas grandiosas? Tem muito mais, Deus sempre tem mais. 1 Coríntios 13 mesmo, versículo 11, diz assim, voltando, nós lemos o 13, quero voltar alguns versículos, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. 1 Coríntios 12 fala sobre dons e sobre a unidade da igreja. Preste atenção, tudo que Deus faz em nós é para fazer algo através de nós. Deus vai nos dar dons para servir ao corpo, para promover unidade e crescimento das pessoas. Deus não vai te abençoar para você ser abençoado. Deus vai te abençoar para que você seja uma bênção. Foi o que ele falou para Abraão. Deus não vai te abençoar para que você possa ter mais. Deus vai te abençoar para que você possa compartilhar mais. Entender esse princípio do reino é fundamental. Os dons que Deus nos dá é para promover unidade e para desenvolver um caminho de amor. Capítulo 13 de Coríntios. Tudo que Ele nos dá é para, de alguma forma, abençoar alguém através de nós. Capítulo 13 fala sobre amor de uma maneira muito específica. Toda a ação de Deus em nós e através de nós é para gerar, desenvolver e multiplicar o amor. Mas o segredo aqui, de fato, para você viver essas coisas grandiosas, o segredo aqui para você deixar de se frustrar nas coisas que você espera em Deus, está em deixar de ser menino. Paulo fala sobre dons, Paulo fala sobre unidade, Paulo fala sobre amor, e ele encerra o assunto falando: eu deixei de ser menino. Quando eu era menino, eu pensava, eu agia e eu sentia como menino, mas agora eu sou homem e eu deixei as coisas de menino. Porque falar, sentir e pensar me leva a agir. Aquilo que eu falo, sinto e penso, ou aquilo que eu penso, sinto e falo, isso vai desencadear ações em mim. Aprende
esse princípio bíblico e espiritual também. Palavras são matéria-prima para o mundo espiritual. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Se você disser eu não consigo, nem tenta, você não vai conseguir mesmo. Agora, quando você... E isso a ciência fala muito sobre isso nesses dias. Essa afirmação, você dizer que consegue ou que não consegue, isso libera hormônios em você, libera coisas no seu organismo que vão te limitar ou te impulsionar. Claro que não é dizer, eu consigo voar. Não, eu estou indo contra a natureza e contra a lógica. Mas, de certa forma, eu consigo voar. É só eu comprar uma passagem de avião e eu vou voar. É possível. Pois é, não existe impossíveis para aquele que crê. Mas eu queria que você pensasse nisso. Deixar as coisas de menino. Qual a expectativa de um menino? Porque se eu preciso deixar as coisas de menino, eu também preciso deixar as expectativas de menino, de criança. Estamos chegando no Natal, semana que vem já é o Natal. E qual a expectativa de uma criança em relação ao Natal? Se eu for bonzinho, eu vou ganhar um presente. Se eu fizer tudo certinho, meu pai vai me dar aquele presente tão esperado, tão sonhado. Meu pai vai fazer, meu pai vai comprar, meu pai vai me dar. Essa é a expectativa de menino. Eu tenho 3 meninas, 3 filhas. E como é maravilhoso para mim, como pai, poder dar coisas para elas. Suprir a necessidade, suprir os desejos delas. A Bíblia diz que se eu deleito no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Jesus disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar coisas boas para nós. Mas Paulo nos ensina a deixar as coisas de menino. Eu preciso aprender a ter a expectativa da forma correta, porque hoje, como pai, eu tenho filhas que são crianças, são meninas, e a expectativa delas está toda aí no que eu vou dar. E um dia eu fui dessa forma, eu tinha expectativa naquilo que eu receberia de presente de Natal, mas hoje eu não sou mais menino. A minha expectativa maior não é no que eu vou receber, a minha expectativa é naquilo que eu vou dar. Para de agir igual menino. Deixa de ser criança. Para de esperar que um milagre aconteça. Eu quero que você me entenda com muita maturidade. Existe a fase em que eu vou esperar que o milagre aconteça, mas eu preciso, de maneira responsável, buscar entender o que Deus quer que eu faça, para que algo que Ele tem para mim, de fato, possa se manifestar na minha vida. Deus, Ele vai agir na vida dos filhos maduros de uma maneira diferente. Jesus falou para Pedro ali em Mateus 16, quando Pedro revela que Jesus era o Cristo. Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus fala, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Para de ficar esperando que Jesus abra uma porta para você. Ao contrário, reconheça quem Ele é, reconheça quem você é, para que Ele possa te dar as chaves. Ele não quer ficar abrindo portas para você, Ele quer te dar chaves para que você tenha condição de abrir portas em nome dEle. Mas para isso precisa deixar de ser menino. Crescer tem a ver com entendimento. Crescer tem a ver com conhecimento. Crescer tem a ver com maturidade. Tem a ver com enxergar com clareza as coisas como são. Nem sempre Deus vai fazer tudo o que eu quero, embora a palavra diz que se o meu deleite estiver nele, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, mas nem sempre vai ser no tempo ou na forma que eu quero. E se o meu prazer está nele, se Ele não fizer o que eu quero, eu vou me alegrar, porque eu vou entender que a vontade dele é muito melhor do que a minha. Ele sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso,
enganoso. Há caminhos que parecem bons, mas o final deles é morte. Deus não vai deixar você pegar um caminho de morte, porque Ele te ama. Ao contrário, Ele vai fazer o que Ele tiver ao alcance dele, embora Ele seja soberano, né? Mas quando eu digo que o que está ao alcance dele, é porque Ele vai te dar liberdade de escolha, mas Ele vai buscar meios para te convencer de que existe um caminho melhor. Deixa de ser menino. Deixa de ter expectativa no que Deus pode fazer e passa a ter expectativa do que Ele quer que você faça. Comece a gerar expectativa. Que a sua expectativa maior para o ano 2026 não seja sobre algo que você vai receber de Deus. Que você gere uma expectativa maior naquilo que você vai se tornar em Deus. Gere expectativa em coisas que você pode fazer para Deus. Não, 2026 eu quero trocar de carro. Não, que trocar de carro seja uma consequência de bênção na sua vida. Gere expectativa. 2026 eu vou me envolver mais na igreja. 2026 eu vou ajudar mais pessoas. 2026 eu vou ser fiel no dízimo e na oferta. 2026 eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou me esforçar para nesse ano ler a Bíblia toda. Eu vou orar, eu vou ter um tempo com Deus maior, eu vou me santificar mais. Gere expectativas naquilo que você vai fazer. Isso é deixar de ser menino. Conheça a Deus como Ele te conhece. É o que o apóstolo Paulo fala aí, né? Hoje, né, o conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido por Ele. É claro que essa revelação mais profunda é naquele grande dia. Mas quando a gente vai amadurecendo, Jesus falou para os discípulos: não os chamo servos, porque o servo não conhece o seu Senhor, mas eu os chamo amigos, porque eu os fiz conhecer tudo que eu penso, tudo que eu sei, tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Conheça ao Senhor de fato. Queira saber o que Ele quer, queira saber os planos dEle, queira saber a vontade dEle, se esforce para fazer a vontade dEle, e isso é ser um filho maduro. Isso é deixar de ser menino. A realidade de quem Ele é, você precisa conhecer. A realidade de quem você é, de quem nós somos, nós precisamos conhecer. E as expectativas que vamos ter, elas precisam ser expectativas maduras. Talvez você esteja começando a caminhar com o Senhor. Talvez você nem caminhe ainda com o Senhor. Você está me ouvindo num comércio, num Uber. Talvez você está me ouvindo de uma maneira tão improvável. Era tão improvável você ouvir essa mensagem hoje. Mas eu quero dizer que Deus tem um plano na sua vida. Talvez você já caminha com o Senhor há muitos anos, mas ainda não amadureceu. Maturidade espiritual não tem a ver com o tempo de crente. Maturidade espiritual tem a ver com o nível de entrega. Quanto mais nos entregamos à vontade de Deus, mais maturidade espiritual nós vamos desenvolver. Que a sua expectativa ela possa estar fundamentada na realidade de quem Deus é de fato. E que isso te revele, como Jesus fez para Pedro, que isso te revele quem você é de fato, para que você possa alcançar tudo aquilo, todas as chaves que Deus tem para você, em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido.